Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Microfone aberto para Jorge Soares, o repórter de 8 Copas do Mundo. Destaques do Santa Cruz. Tricolor no mercado visando substituto para a vaga de Francisco Salles. Nome de Raul Santos continua sendo mais especulado no José do Rego Maciel. Presidente Bruno Rodrigues vai lançar nova campanha de sócios com meta para 50 mil, talvez ainda nesta temporada. O Momento Esportivo da Rádio Clube vai ouvir Alain Araújo, do Grupo Gestor do Futebol Coral, sobre o planejamento para 2025. Bom dia, Alain. Prazer ouvi-lo, amigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvinte. Especial ao torcedor do Santa Cruz, que é o alvo do nosso carinho e afeição. Quando vocês vão receber o elenco? A data já está confirmada? Jorge, eu costumo dizer nas entrevistas que futebol... Primeiro você organiza fora das 4 linhas para poder começar as 4 linhas, né? A sua pergunta aí sobre quando as 4 linhas começam o trabalho vai ser ali, Jorge, entre o dia 4 e o dia 11. A gente precisa ainda confirmar porque nesse trabalho aqui de planejamento a gente está vendo quando é que vai haver uma maior disponibilidade do elenco de atletas, de acordo com o perfil de atletas que vai ser contratado, né? Então, se for possível, já começando no dia 4 será iniciado, mas se não houver... a maior parte do elenco já disponível no dia 4 por conta de férias, outras questões legais que os atletas precisam cumprir, somente no dia 11. Mas aí vai ser nessa janela aí, não vai ser nem antes nem depois, vai ser nessa janela aí que a gente deve estar voltando aí o trabalho com o elenco, né? E o local da pré-temporada vocês já definiram, Alain? A priori a gente vai trabalhar com a estrutura, como foi em 2024, né? Uma estrutura combinando Arruda e CT, tá? Então, assim, eventualmente a gente faz uma pré-temporada mais intensa ali em Aldeia e depois desce pro Arruda, enfim. Então, a priori o plano é seguir com essas duas estruturas, né? O próprio CT e o Arruda. Será diferente então, né? Porque o Santa Cruz geralmente procurava uma prefeitura, uma parceria e fazia essa pré-temporada no interior. Não está descartado não, Jorge, mas enfim, nesse momento, como a gente sabe que tem eleições municipais, né, e aí obviamente, eventualmente vai ter troca de poder, de partido, que tá, então o próprio cabeça dos prefeitos não está voltada para esse momento, então assim, não teve muito espaço para discutir, então a gente está trabalhando com o plano A, o plano é CT e Arruda mesmo, e eventualmente surgindo essa oportunidade, como o Santa já fez vários anos, né, Alexandrina, Gravatá, Sairé, outros municípios, já vendo essa oportunidade, a gente ajusta o planejamento mais adiante. Mas inicialmente, para começar a bater o centro do trabalho, é CT e Arruda. Quantos atletas você já tem garantidos hoje para a próxima temporada lá? O trabalho vai começar com 11 atletas que já tem contrato, né? E eventualmente os 4 a 6 da base, vamos dizer assim, um número estimado, a serem promovidos conforme a avaliação da comissão técnica. E aí, obviamente, o resto, para ter um elenco aí por volta de 28 a 30 atletas, você vai ter que ir no mercado, né? Amigo, e o novo executivo? Como andam os contatos? É verdade que o Raul Santos é o nome favorito hoje? Não, hoje não tem. Hoje o Raul foi o nome que foi oferecido, ele não foi descartado, ele tá. Mas enfim, especificamente tem vários outros nomes, assim, você sabe que foram oferecidos inúmeros nomes, né? Já surgiu o nome aí, vazou aí na imprensa, diversos nomes. Quantos, Alain? Quantos? Jorge, vou te dizer, para o presidente Bruno Rodrigues, para mim, chegaram mais de 10 currículos, né? Mas nesse momento a gente trabalha com uma lista reduzida aí de 3 a 4 nomes que está conversando e vendo a questão de planejamento, de alinhamento de pensamento, até de questão orçamentária e tem um perfil mais de enxergar o momento do clube como uma oportunidade, sabe, Jorge? Para muitas pessoas, o momento em que o clube caminha para virar uma SAF aí nos próximos meses, que é um processo que é uma transição que dura alguns meses,
pode ter pessoas que encaram isso como um risco e aí queiram não abraçar o projeto, né, por receio. Outros têm um perfil mais arrojado e enxergam isso como oportunidade. Então, obviamente, a gente está trabalhando com o cenário B, né, daqueles profissionais que enxergam um momento de virada de chave desse como uma oportunidade. Quem estaria mais próximo assim hoje? Hoje eu não consigo compartilhar contigo, porque a gente tem prezado muito pelo sigilo nas negociações, mas tem uma lista reduzida de 3 a 4 nomes que o nome não deve fugir dessa pequena lista aí, vamos dizer assim, dessa lista. Mas vocês têm um limite de data, não é isso? Eu não posso, Jorge, trabalhar com a data além assim, o trabalho, o próprio Itamar se apresenta dia 1, né? Então eu não posso trabalhar com a data além disso. Eu não tenho motivo para desespero nesse momento. O Santa Cruz tem a vantagem de poder começar mais cedo, mas ele também não pode adiar demais essa decisão, porque aí vai perder essa vantagem. Então vamos assumir aí que no intervalo aí de 1 semana, 10 dias no máximo, tem que estar resolvida essa situação. Ao todo, quantas contratações vocês pretendem realizar? Se você fizer uma conta, falou aqui rapidamente, né, de 11 atletas que já estão, 4 a 6 a serem promovidos. Então a gente está falando de uma estrutura inicial com 15 a 17 atletas. Para um elenco de 28 a 30, você está falando de 13 a 17 contratações, entendeu? O elenco terá no máximo 30 atletas. Não vejo necessidade de ter um elenco muito maior que isso. O máximo que pode acontecer com o Santa Cruz nesse primeiro semestre é ter o pernambucano ao mesmo tempo do nordestão, né? E aí, caso isso aconteça, aí obviamente a gente trabalha com a situação de fazer um enxerto maior de qualidade na espinha dorsal do time, obviamente para fazer frente a um desafio técnico maior, que é a própria Copa do Nordeste, né? E qual o limite de folha desse novo elenco com 30 componentes? A ideia é trabalhar com a mesma folha que foi do ano passado, tá, Jorge? Assim, no futebol, criou-se a cultura de chamar de folha o somatório de salários dos atletas apenas. Mas, obviamente, você tem toda a outra estrutura, comissão, executivo, staff, apoio, roupeiro, cozinha. Então, só para deixar muito claro aí para o torcedor, a folha que a gente chamou, que a gente consegue comparar com outros clubes, foi na ordem de 400 mil, né, em 2024, né? Com o custo total aí do futebol rodando mensalmente por volta dos 750 mil, números em alto nível, né? Para esse início de ano, a gente vai ter um aumento leve, sensível, não deve variar muito, mas um pouquinho acima disso. Vai se aproximar de 1 milhão, não é isso? Não, nesse momento não. Nesse momento não. A ideia, por exemplo, se a folha ela pode chegar a 450 mil de atletas e 800 para rodar o futebol. Então, para esse início, não deve passar desse limite, né? Mas isso vai ser mais bem detalhado, porque pretendemos mandar ainda esse ano para o Conselho o orçamento de 2025, né? Está combinado isso lá com o Dr. Vitor Pessoa, que é o presidente do Conselho, da gente esse ano enviar muito mais cedo do que foi no ano passado, né? E aí você pergunta, Jorge, o que é que pode mudar para aumentar a folha? O que pode mudar são dois fatos, né? Até o final do ano, assinar o contrato final da SAF, né? Eventualmente, porque isso aí já gera obrigações de aporte, eventualmente, né? Ou eu também se classificar para a fase de grupos do Nordestão, porque aí é uma estimativa aí de cabeça, eu vou te dizer, isso já representa um aumento de receita aí no clube, na receita anual do clube, na ordem de 2 a 2 milhões e meio. Então aí você já consegue fazer uma conta, Jorge. Imagina que tenha 9 meses de calendário de futebol, né? A Série C, a Série D sendo decidida ali dia 30 de setembro, então dá 9 meses de calendário aí você pega esse valor e divide por 9, então você sabe que consegue fazer um acréscimo aí na casa de 200 mil mesmo a folha, entendeu? Ou 150 mais o custeio, então você consegue fazer um acréscimo. Então os dois fatos que podem mudar o patamar o patamar e o nível de investimento são uma assinatura da SAF, aí ocorrendo aí até o comecinho aí do calendário, ou a classificação do Nordestão. Esses dois fatos realmente mudam, e aí o Santa, obviamente, vai entrar mais forte, mais competitivo.